Olá pessoal, eu sou Igor Nuremberg e vou resolver alguns exercícios de genética sobre a segunda lei de Mendel. O primeiro deles é este aqui. Um pesquisador averiguava a transmissão de caracteres em vegetais ao longo de gerações, determinados por genes que segregavam independentemente, cruzando dois indivíduos homozigotos, sendo um dominante e outro recessivo. Ele obteve a primeira linhagem, na qual promoveu a autofecundação. Como resultado, obteve 4 tipos de fenótipos, na proporção de 9:3:3:1. Quantos caracteres esse pesquisador estudava? Bom, o cara que leu isso aqui e não anotou nada, assim como a gente fez agora, vai ficar para ele muito difícil responder essa questão, embora seja uma questão simples. Por quê? Porque, como sempre eu digo, em questão de genética, escreve item por item, dado por dado, que ele te fornece em cada uma das questões. Aí aquela questão que parecia difícil no começo vai ficar uma barbada, como, por exemplo, essa vai ficar para a gente. Vamos dar uma olhada então como ela pode ficar bem fácil. Se a gente pegar aqui, ó, o primeiro grande dado que ele nos fornece é esse, que estes genes segregavam de maneira independente. Pessoal, ele está vendo caracteres que se segregam independentemente, ou seja, os genes estão em cromossomos separados, não estão os genes para essas características no mesmo cromossomo. Isso a gente tem quando? Quando a gente estuda a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é justamente essa, a lei da segregação independente das características. Logo, quando a gente está estudando a segunda lei, a gente está estudando mais de um gene envolvido naquela questão, certo? Então, vamos continuar com o problema. Já temos um indício, então, que tem mais de 2 genes envolvidos, que não é só um gene, logo não é a primeira lei de Mendel. Então, a gente descarta aquela possibilidade de ter uma característica apenas, azão com azinho, cruzado com azão, azinho, não. Vai ter mais de uma característica, né? Vamos ver o que ele está pedindo. Cruzando dois indivíduos homozigotos, sendo um dominante, um homozigoto dominante, e outro homozigoto recessivo. Então ele pegou na geração parental, ele cruzou dois indivíduos, um homozigoto dominante com outro homozigoto recessivo. Ele obteve a primeira linhagem na qual promoveu a autofecundação. Então ele obteve da geração parental a linhagem que a gente chama de F1. Essa linhagem ele pegou e que a gente não sabe o que é até agora, e autofecundou. Como resultado, ou seja, em F2, ele obteve 4 tipos de fenótipos na proporção de 9:3:3:1. E a pergunta é a seguinte: quantos caracteres esse pesquisador estudava? Pessoal, na F2, obtendo 9:3:3:1, é uma frequência clássica que indica o cruzamento de indivíduos heterozigotos, duplo heterozigotos. Ou seja, para conseguir esse resultado aqui, eu tive que autofecundar um azão, azinho, bezão, bezinho. Não tem outro cara em F1 que, sendo autofecundado, vai dar uma proporção de 9:3:3:1. Logo, se eu estou fecundando um cara duplo heterozigoto, eu estou colocando aqui em questão duas características: a característica determinada pelo gene A e a característica determinada pelo gene B. Duas características é a resposta dessa questão. Alternativa B, marquei, posso correr para o abraço agora. Ok, pessoal? Então, vamos para a questão número 2. Na questão número 2, a gente tem a seguinte pergunta. Em ervilhas, os genes que determinam sementes lisas e amarelas são dominantes em relação aos genes que determinam sementes rugosas e verdes.
Isso tu já sabe. Já sabe que liso é dominante sobre rugoso e que amarelo é dominante sobre o verde. Mas vamos escrever, fica muito mais fácil. Como eu disse na primeira questão, em genética, se escrever, fica tudo muito mais fácil. Então vamos colocar aqui, ó, semente lisa é dominante, ou seja, azão alguma coisa, sobre a semente rugosa, que vai ser azinho, azinho. Assim como a semente amarela, vamos colocar aqui, amarela, é dominante, vou colocar aqui com outra letra, é dominante sobre a característica verde. Bzinho, Bzinho. Considerando uma planta de sementes lisas e amarelas, ou seja, sementes lisas, azão, alguma coisa, com amarela. Bzão, alguma coisa, híbrida. Se é híbrida, eu tenho que colocar aqui, ó, azão, azinho, bzão, bzinho. Duplo heterozigoto, híbrido, então, é duplo heterozigoto, tá? Considerando uma planta de sementes lisas e amarelas, híbrida, azão, azinho, bzão, bzinho, assinale a alternativa que apresenta a porcentagem de gametas produzidos por essa planta com pelo menos um gene dominante. Ele quer que eu pegue esta planta aqui e saiba, a partir da formação de gametas, qual os gametas que têm pelo menos um gene dominante. Como é que eu vou saber disso sem fazer a formação de gametas? Não tem como. Vamos formar gameta? Vamos formar gameta, então. Vamos pegar aqui, primeira coisa, chuveirinho. Azão com bezão, vai dar um gameta, azão, bezão. Azão com Bzinho, vai dar qual gameta? Azão, Bzinho. Azinho com Bzão, vai dar o gameta Azinho, Bzão. E, por último, Azinho com Bzinho, vai dar o gameta Azinho, Bzinho. Agora que vem aquela pergunta clássica, que é o que ele quer saber. Quais desses gametas têm pelo menos um gene dominante? Esse cara aqui tem os dois genes dominantes, então tem, é o que ele quer saber. Esse aqui também tem um gene dominante, o azão. Esse aqui também tem gene dominante? Tem, o bezão. Esse tem? Não. Esse é o único dos quatro que não tem pelo menos um gene dominante. Logo, 3 dos 4 gametas possíveis a partir de um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, duplo heterozigotos ou de híbrido, podem ter pelo menos um gene dominante. Aí tu vai olhar aqui, 3/4 não tem na resposta, só tem em porcentagem, mas não te assusta, meu amigo. 3/4 é igual a 75%. Ah, agora ficou mais fácil, então vai lá no B e marca e corre pro abraço. Beleza pura? Então vamos para a próxima questão, né? Já que tá fácil, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ele quer saber o quê? A análise de 4 genes autossômicos, cada um com um par de alelos, permitiu constatar que Janaína tem o genótipo azão, azão, bezinho, bezinho, cezão, cezão, dezão, dezão, e Pedro tem o genótipo azinho, azinho, bezão, bezão, cezinho, cezinho, dezão, dezão. Para estes 4 genes, quantos tipos diferentes de gametas poderia produzir o filho de Janaína e Pedro? Pessoal, Janaína e Pedro aqui ele só deu para saber quem é o filho. Por quê? Porque ele quer saber quantos tipos diferentes o filho, quantos tipos diferentes de gametas o filho da Janaína e do Pedro pode formar. Então a Janaína e o Pedro só estão aqui com os seus genótipos para saber qual é o genótipo do filho. Tá? Então vamos lá. Se o filho, se a Janaína, vamos colocar aqui, ó, Janaína, ela é azão, azão, bezinho, bezinho, cezão, cezão, dezão, dezão. E o Pedro, vamos colocar aqui, ó, Pedro,
é Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho e Dzão, Dzão. Tem um filho, esse filho aqui só pode ser um cara que é Azão, porque a mãe doou o Azão, só pode doar o Azão, e o pai só pode doar o Azinho, logo o filho é Azão, Azinho. Com relação ao gene A. Com relação ao gene B, a Janaína só pode doar o Bzinho, logo a gente pode colocar um Bzinho aqui, mas ó, o Pedro só pode doar o Bzão, vamos colocar o Bzão na frente então, Bzão, Bzinho. Com relação ao C, a Janaína só pode doar o Czão, o Pedro só pode doar o Czinho, o cara é Czão, Czinho. Com relação ao D, a Janaína só pode doar o Dzão, o Pedro também só pode doar o Dzão. Entramos aqui então todos num acordo. O filho da Janaína do Pedro é um cara que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão. Quantos gametas diferentes este camarada aqui pode formar? Ora, tem uma conta muito simples que a gente pode saber para fazer isso aqui, para não precisar ter o trabalho braçal de fazer todo um chuveirinho para saber quantos tipos de gameta ele pode formar. A gente pega e faz 2 na N, onde N é o número de heterozigotos, pessoal. Se a gente quiser sempre saber quantos gametas um cara desse tamanho aqui, com tantos genes, pode formar, a gente faz a formulazinha 2 da N, onde N é o número de heterozigotos. Quantos heterozigotos a gente tem aqui, pessoal? A gente tem 1 heterozigoto, a gente tem 2 heterozigotos, a gente tem 3 heterozigotos. Logo, 2 na 3, 2 na 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 na 3, 8. Resposta da questão. Marca-se a alternativa B e está liquidada a fatura. Podemos ir para a próxima questão. No heredograma a seguir, os indivíduos marcados apresentam um tipo de cegueira noturna. Apresenta um heredograma e nos dá algumas probabilidades. A probabilidade do casal 4 com o casal 4 e 5, né? O casal que a gente tem aqui, ter uma criança do sexo feminino de visão normal é... Bom, para a gente saber isso, a gente tem que saber o genótipo. Não tem outra alternativa se não descobrir quem é o genótipo do 4 e quem é o genótipo do 5. Como é que a gente vai fazer isso? Dando uma olhada aqui nesse heredograma, nessa árvore genealógica. Bom, para começar existem duas possibilidades, tá? Ou os caras marcados, os indivíduos marcados, são homozigotos recessivos, né? São recessivos, azinho, azinho, ou eles são dominantes, podendo ser azão alguma coisa, ou azão, azão, ou azão, azinho. Tá? Como é que a gente vai saber isso? A gente olha e vê se tem um cruzamento como este aqui. Esse cruzamento aqui é muito esclarecedor. A gente poderia fazer hipóteses, testar. Primeiro a gente testa os escurinhos aqui, os marcados, né, como sendo dominantes, como sendo azão alguma coisa, e os branquinhos como sendo recessivo, azinho, azinho, ou o contrário. Mas daí a gente pode errar, pode demorar muito tempo. Em questão de vestibular a gente sabe que tempo é uma coisa muito importante, uma coisa muito séria. Então se tu tem alguma dica, usa porque é bom, diminui o tempo e diminui a tensão que tu vai ter também durante a prova. Então, olha nesse tipo de exercício aqui, algum heredograma que mostre, que te apresente esta situação, onde tu tem aqui um cruzamento de dois caras pintadinhos e dá um branquinho. Me responde se tem como tu cruzar um cara azinho, azinho, com outro azinho, azinho, porque os dois são escuros, estão pintados, então tem que ter o mesmo genótipo. Dá um cara não pintado, ou seja, ele tem que ser azão alguma coisa, a partir disso aqui. Não tem como, porque um azinho, azinho com azinho, azinho, obrigatoriamente não vai dar isso aqui. Vai dar um cara azinho, azinho. Logo, isso aqui tudo que tu fez tá errado. Ou seja, está nos dizendo que esse indivíduo aqui e este indivíduo aqui, ou seja, os indivíduos que estão pintados, não são recessivos conforme o que tu tentou fazer aqui. Logo, a gente sabe então que esse cara aqui é dominante. Vamos colocar aqui azão alguma coisa.
com azão alguma coisa. Se, agora vem a melhor parte, a gente consegue inclusive saber quem é o indivíduo 8. Esse indivíduo aqui pode ser azão alguma coisa? Não, não pode ser azão alguma coisa. Por que não pode? Porque se ele tem A, ele é dominante, daí ele teria que ser pintadinho também. Ele é pintadinho? Não, ele não é pintadinho, então ele não é azão alguma coisa. Então ele tem que ser azinho, azinho. É possível esse indivíduo aqui, o 8, ser azinho, azinho? Claro, os pais sendo heterozigotos não tem problema nenhum. Então a gente já descobriu quem é quem nesse heredograma. A gente podia colocar aqui no restante do heredograma o genótipo do pessoal, porém não é preciso. O que ele quer é o cruzamento 4 e 5. Qual é a probabilidade, agora que a gente já sabe o genótipo, a gente pode fazer o restante do problema. Qual é a probabilidade do casal 4 e 5 ter uma criança do sexo feminino? Bom, ter uma criança do sexo feminino a gente sabe que é 1/2. 1/2 tanto para o masculino quanto para o feminino. E divisão normal? Bom, divisão normal, se a gente sabe que aqui os marcados, tá? Ele falou aqui em cima no problema, tem cegueira noturna e são dominantes, a visão normal tem que ser recessiva. Então, a partir do cruzamento de heterozigotos, azão, azinho, com azão, azinho. Vamos fazer o cruzamento aqui. Qual a probabilidade de tu encontrar um cara de visão normal, ou seja, recessivo? Só esse aqui. 1 de 4 possibilidades. Então, a gente coloca aqui, ó, 1 de 4 possibilidades. Multiplicamos. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 1/8 é a probabilidade de ter uma criança do sexo feminino e de visão normal. Logo, a alternativa C marcou, correu para o abraço. E era isso, pessoal. Vamos para a próxima questão. Bom, nessa próxima questão, temos o seguinte enunciado. A fibrose cística e a miopia são causadas por genes autossômicos recessivos. Genes autossômicos recessivos. Vamos colocar aqui então. Miopia, fibrose cística. Ambas características recessivas. Azinho, azinho. Vamos colocar aqui Bzinho, Bzinho. Visão normal. Azão alguma coisa. Sem fibrose cística. Sem fibrose cística. A gente vai ter o quê? Bzão alguma coisa. Ok? Uma mulher míope e normal para a fibrose cística. Uma mulher míope, se ela é míope, ela é azinho, azinho. E normal para a fibrose cística, ela não tem fibrose cística. Ela é Bzão alguma coisa. Vai casar com um cara, um homem normal para ambas as características. Se é normal para ambas as características, ele é azão alguma coisa e Bzão alguma coisa. A gente tem que descobrir esse alguma coisa. Logo depois que disse que ele é normal para ambas as características, diz que ele é filho de pai míope. Se ele tem pai míope, o único gene com relação à visão que ele pode ter dado que ele pode ter herdado do seu pai é o azinho. Logo, a gente colocando o azinho aqui, já descobriu com relação ao gene A o genótipo desse camarada. Falta agora a gente saber do gene B do homem e da mulher. Como que a gente vai saber essa informação? Terminando de ler o problema. Logo a seguir, ele vai dizer que a primeira criança nascida foi uma menina de visão normal, mas com fibrose. Se a menina tinha fibrose, ela era Bzinho, Bzinho. A primeira filha deste casal aqui. Então, a filha herdou um Bzinho da mãe e um Bzinho do pai. Assim, a gente já liquidou aqui as possibilidades, então, genotípicas desse casal. Já sabemos como ele é e vamos conseguir, então, responder aquilo que ele quer saber, que é a probabilidade desse casal ter outra menina. Qual é a possibilidade de ter menina? 1/2. Normal para ambas as características. Aí a gente pode fazer o cruzamento fazer um cruzamento, no caso,
ver os gametas dessa mulher e ver os gametas deste cara, e fazer um cruzamento com um chiqueirão maior, ou fazer individual, pegar esse gene aqui, isoladamente, cruzar com este, e depois fazer a mesma coisa com o B. Acho mais fácil nessa situação, menos trabalhoso, é o mais indicado. O que a gente pode fazer então aqui? Azão, azinho do pai, com azinho, azinho da mãe. Eu quero saber então uma menina normal. O normal para a visão aqui tem que ser azinho, azinho. Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho essas duas possibilidades de 4 possíveis. 2 de 4 é o quê? 1 meio. Vamos acrescentar o meio aqui do lado. A gente tem que não podemos esquecer de multiplicar pela possibilidade aqui de ser menina, o que ele quer saber. Então temos a possibilidade aqui, o meio de ser menina, o meio de ter visão normal. Falta outra característica que também ele quer que seja normal. Qual é? A de fibrose cística. Ou seja, não quer que tenha uma filha com fibrose cística. Vamos pegar aqui, a gente tem que cruzar Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Cruzando Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Para ser normal, para fibrose cística, para não ter, tem que ter pelo menos um gene dominante. O único que não vai, que vai ter fibrose cística vai ser esse cara aqui. Aqui vai, por quê? Porque aqui vai ser Bzão, Bzão, não tem fibrose cística, Bzão, Bzinho não tem fibrose cística, Bzão, Bzinho não tem fibrose cística. Aqui vai ser o quê? Bzinho, Bzinho com fibrose cística. Ou seja, 3, 1, 2, 3 possibilidades de 4 vai ser então de filhos sem fibrose cística, normal para essa característica. Vamos colocar aqui então 3 possibilidades de 4 sem fibrose cística. Logo, agora para saber a resposta final, multiplica tudo. 1 vezes 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 3, 16 avos é a resposta final dessa questão. Alternativa C. E terminamos a questão. E agora é só estudar mais um pouquinho e tu já vai estar pronto aí para encarar algumas provinhas sobre segunda lei de Mendel. Forte abraço e até a próxima.